Obrigada, então, pela presença de todos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Autocultura, Luz do Ocultismo, capítulos 19 e 20. Quem vai conduzir esse estudo é o nosso irmão Sandro. Obrigada, Sandro. Com você a palavra. Obrigado, Raquel. Boa noite a todos e a todas. Obrigado aí pela oportunidade de mais uma terça-feira de troca de experiências, né? Como eu tinha falado antes de começar a abertura, o conteúdo está no livro. E a gente utilizar a noite de hoje para as reflexões em grupo, né? Ver a percepção de cada um, quem quiser se colocar, né? Pode parar a qualquer momento o estudo e abrir o microfone para se colocar. Tá ok? Raquel, você pode colocar a capa dos slides, a primeira, e eu peço para você passar depois. Então, a gente está no livro Autocultura, A Luz do Ocultismo, do Time, continuando na parte 3, que se refere ao autodescobrimento e autorrealização. Como a Raquel falou, hoje o capítulo 19, os estágios do conhecimento, da sabedoria e da realização. E também o capítulo 20, a natureza da devoção. Ô, Sandro, desculpa te interromper, eu só quero saber se vocês estão Oi? vendo, porque tem uma tela aqui no meu Não, computador. Oi? está carregando o compartilhamento. Está carregando o compartilhamento. Ah, tá. Não Deixa eu ver. apareceu. Ainda não está compartilhado? O que está aparecendo para vocês? Não, está carregando, está rodando carregando o compartilhamento de tela, não carregou ainda. Aparece Uai, a imagem congelada, o seu rosto. é. Deixa eu, deixa eu tentar aqui Mas só de tá preta novo. mesmo, não tá carregando. Só um minutinho. Hum. Só um minutinho, tá, gente? Porque meu computador estava baixando aqui um outro arquivo e eu interrompi aqui. 7 dias, né? Pode ser uma. E agora? Ok, Positivo. glória a Deus. Então vamos lá. Então, como eu disse, parte 3, autodescobrimento e autorrealização. A gente viu no estudo com a Rô, da Mona, da parte que ela falou com a Mona, né? Que a Mona se expressa de duas formas, na realidade, em dois planos diferentes. Nos planos espirituais, dito plano superior, ela se expressa como uma individualidade permanente, né? E não morre. E nos planos inferiores, como uma personalidade mortal, né? Esses três corpos inferiores, após a primeira, a segunda morte, eles serão extinguidos, né? Para todos nós. E o que permanece é a parte superior, aí, chamada de personalidade. Aí você fala, de novo, Sandro, esse assunto aí de corpos, isso parece que nunca acaba esse assunto, né? É bom que você entenda, quem está com a gente há alguns anos já, ou quem está chegando, quem está há pouco tempo, você vai precisar entender desses 6 ou 7 corpos, o sétimo é o divino, né? Esses 6 corpos, como que eles funcionam? Por quê? Porque você vai aprender a lidar com você em relação a esses corpos. Geralmente a gente tem que culpar alguém pelas nossas coisas, né? Então eu posso culpar meu corpo físico, meu corpo astral ou o corpo mental concreto por alguma coisa que está me chateando, né? Então você vai aprendendo a lidar com isso pelo conhecimento desses 7 corpos, né? É bem interessante. Então é um assunto extremamente recorrente dentro de estudos de teosofia, esses 7 corpos. Enquanto você não entender bem sobre isso aí,
Pode parecer um pouco chato, mas ele é muito útil depois. Pode passar o slide, Raquel, por favor. Bom, olha ele de novo, o desenhozinho de novo, né? A gente viu nos 2 capítulos anteriores, inclusive fui eu que apresentei, né? Que ele chama que a gente tem um problema pela frente. O Time ele se relaciona, ele colocou para a gente que a gente tem um problema pela frente. E onde está o problema nesse gráfico aí? Essa linha aí que intersecta os 2 triângulos, né? A parte inferior do triângulo superior e a parte superior do triângulo inferior. Essa linha que divide o mental inferior com o mental superior, aí que está o problema da humanidade. É romper essa barreira, né? A gente tem a gente está muito ligado, tem muito vínculo, e a gente é educado para ter consciência no físico, no astral e no mental inferior. A nossa vida se baseia nisso, a vida cotidiana se baseia nesses três corpos inferiores. E o estudo de teosofia, a literatura teosófica e os autores teosóficos, inclusive o Time vai falar sobre isso hoje, vem a necessidade de eu conseguir romper essa barreira aí, que é como se fosse um muro, né? Um muro no sentido que não é fácil. Vai dar trabalho, vai ter um processo de autoconhecimento muito grande, né? Como que eu rompo isso para ter uma consciência nos planos espirituais, realmente espirituais, que são os superiores? Tá ok? Bom, a individualidade se expressa através de 3 princípios conhecidos como Atma, Buddha e Manas. E esses encontram expressão predominantemente nos planos denominados, respectivamente, do átmico, o búdico e o mental superior. É o desenvolvimento desses 3 princípios, através dos veículos correspondentes, que realmente constitui a evolução humana e que, na verdade, concerne ao aspirante. Então, a gente tem uma potencialidade de evolução humana gigantesca, né? O nosso potencial é de um dia mais à frente nos tornarmos um mestre de sabedoria, só que a gente está preso no mundo cotidiano, né? E só para terminar a parte desse slide aqui, essa parte inferior aí, o triângulo de baixo, é considerado a personalidade e o de cima a individualidade. E não adianta a gente focar no estudo de teosofia apenas nos inferiores. O foco nosso é mostrar como que é possível acessar essa consciência superior, essa consciência espiritual, que na realidade poucas pessoas da humanidade conseguem fazer isso ou já conseguiram. A estatística é totalmente contra isso, em número de pessoas que já conseguiram ter uma consciência em átmica, por exemplo, ou até mesmo no budismo. São poucas pessoas. O Krishnamurti, no discurso da dissolução da ordem, ele falou que deveriam existir de 7 a 8 pessoas no mundo que estavam entendendo o que ele estava falando. E ele relata que não encontrou nenhum deles na vida. Enfim, Raquel, pode passar. Devemos notar sobre os 3 veículos e princípios superiores é que o seu desenvolvimento e a evolução dos veículos correspondentes processam-se geralmente de baixo para cima, isto é, da mente superior, Buddhi e Atma, né? Então, o primeiro passo é romper essa barreira, desenvolvendo a mente superior. E o resto vem por acréscimo, né? Por isso que a gente fala que demanda tempo, não é da noite para o dia que se resolve esse problema, como o Taimini fala. O raio, o tipo fundamental do indivíduo, é também um fator na ordem da evolução. Mas podemos dizer que é a mente superior a primeira a desenvolver-se, depois Buddhi e, por último Atma. Raios são 7 raios também que existem no nosso desenvolvimento. E, geralmente, a gente tem a predominância de um deles. Não temos tempo para falar dos raios hoje, mas tem um livro de teosofia que fala muito bem dos 7 raios, né? Quem lê o livro, e tem um esqueminha nesse livro, desenho no final, um diagrama, consegue identificar
intuir qual o raio que você pertence. É possível fazer isso. O livro chama-se Os Sete Temperamentos, da editora Teosófica. Então, quem tiver acesso ao livro vai conseguir tentar descobrir qual o raio que você pertence, pela descrição do que está lá. Pode passar, Raquel. É Raquel ou Luciano? Está passando. Estou vendo mais do que Raquel. Luciano. Ah, tá. Raquel que está passando. Tá ok. Devemos começar com o estudo das concepções teóricas em relação à natureza da realidade e suas manifestações, bem como os métodos adotados no descobrimento desta realidade em nosso interior. Então, para desenvolver essa mente abstrata, a mente superior, eu tenho que começar a correlacionar fatos. Não é ver uma pequena parte de um fato e já achar que aquilo ali é a resposta que eu dei. De um modo geral, existem muito mais elementos que compõem a uma questão, um pensamento, um entendimento de alguma coisa. Então, aprender a correlacionar de uma maneira mais ampla os fatos. O esforço para atingir e compreender essas concepções filosóficas concernentes às realidades ocultas da vida ativará e desenvolverá nossa mente superior. Devemos tentar traduzir em ação os ideais da vida espiritual e assim transmutar nosso conhecimento intelectual em sabedoria. Tudo que é ligado à ação, que eu consigo colocar em prática, o que eu estudei na teoria teosófica, ele te dá um upgrade muito rápido em toda a compreensão desse conhecimento teosófico que está chegando até você. Porque a prática, o estudo é importante, mas a prática é o complemento, né? Então, e você pega um pouco de teoria e uma prática significativa, você aprende muito, muito, muito mais rapidamente. E o que ele fala aqui, transmutar nosso conhecimento intelectual em sabedoria. A sabedoria está nos planos superiores também, nos corpos superiores. Também devemos tentar desenvolver a devoção e o amor e fazê-lo parte integrante de nosso caráter. Algum comentário até agora? Alguém gostaria de falar alguma coisa, alguma observação? Na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta, Sandro. Pode falar. O que é devoção, especificamente, que ele está falando nesse momento? Devoção é o que a gente vai se dedicar a esses 2 capítulos de hoje, mas ele vai juntar devoção com amor, Luciano. Ele vai quase dizer que é a mesma coisa. É porque eu Então, li e não consegui compreender. Hã? Eu li e não consegui compreender. É a devoção por alguém, por um guru, por um mestre, por Deus. É a devoção que vai te levar a caminhar. E essa devoção está ligada ao amor. A gente vai ver mais à frente aqui, vai voltar nesse assunto aí. Ele quase que significa devoção com amor. Praticamente ele faz isso no livro aqui, né? Um amor, me relembrou muito essa parte da devoção. Pelo grande ser. O amor pelo grande ser, a causa da sua vida, né? Eu sou devoto a uma causa, a um grande ser, e eu sigo e quero aprender com ele. Então, eu sou devoto dessa pessoa, né? Desse ser de Deus, do mestre, do guru, né? Posso falar uma coisa? Que ele apresenta. Posso meter o meu bedelho? Devoção seria um compromisso, um comprometimento, entendeu? Você ficar mais compromissado, mais dedicado. Dedicação com compromisso, eu acho que é mais isso, entendeu? É aquela coisa que você acorda de manhã por causa daquilo, né? Você vive em função daquilo, né? Mais ou menos isso então, também. Tem aquele compromisso, aquela dedicação. Isso. E o que o autor vai falar no livro é aonde que ela vai te levar, qual a consequência de ser um devoto, né? Porque a gente vai ter, além do devoto, tem o Jnana Yoga, que é pelo estudo, né? Ele não é tão devoto, mas ele vai pelo estudo. E o Karma Yogi, que ele vai pela ação, né? Ele não é tão devoto, não vai tanto pelo estudo também não, mas ele vai pela ação, ele faz. Ele vai lá e faz. Cuida das crianças, cuida dos idosos, cuida dos animais, esse tipo de coisa.
Então, a maneira de aprender é diferente, são essas 3 maneiras diferentes. Pode passar, Raquel, por gentileza. Professor, Oi? então, mas que ao mesmo tempo a gente que está estudando, a gente percebe que a gente está em sintonia com todos ao mesmo tempo, porque você não consegue também ter uma ação se você não acreditar em algo, né? Então, a caridade, ela é o amor, ela é a entrega, né? São coisas que a gente vai, com o tempo, a gente vai percebendo essa mudança dentro da gente, e essa energia toda que vai conduzindo a gente fazer tanta coisa, assim, inspirado por algo maior que a gente não sabe, mas a gente percebe que está sendo tocado, sabe? Você faz. Sim. É uma questão assim, Luciana, que é só uma classificação que a literatura separa em três vértices, né? A gente está focando hoje na devoção. Hoje é só a devoção que a gente vai falar sobre ela. Sim. Mas existiriam outras 2, né? Que funcionariam também quase com o mesmo objetivo. O que o autor quer destacar é que essa devoção, o amor, é a mais forte delas, é a que te leva mais diretamente a essa autodescoberta, né? Eu também só isso percebi isso, que eles falam mais no Bhakti Yoga, né? Vai explicar aqui nesse slide mesmo, já vai falar, ó. A devoção ou o amor é o método mais poderoso de desenvolvimento da faculdade búdica e de aquisição da verdadeira sabedoria. Então, é a maneira de transformar o conhecimento que eu tenho em sabedoria, né? Por isso que ele fala que a devoção é a mais forte. Quem é Jnana Yoga está no conhecimento, está estudando, é o estudioso. E o Karma Yoga está na ação, ele faz, ele vai lá e faz. É o primeiro a acordar, ele vai lá e faz a coisa. Eu não estou dizendo que ele não tem amor, os outros 2 também têm. Mas o Bhakti ele é mais forte no amor. E isso faz com que ele chegue à sabedoria de uma maneira mais rápida. O conhecimento adquirido com referência aos ideais da vida espiritual e o esforço em traduzir esses ideais espirituais no viver prático deve nos possibilitar desenvolver a faculdade búdica e adicionar sabedoria ao conhecimento. Tem uma leitura aqui na página 198, no último parágrafo. Há diversas razões para o desenvolvimento de Budi, pela devoção, e a autocultura deve ser adequadamente completada antes de passarmos ao terceiro estágio, em que são removidos, um a um, os véus da ilusão e os revestimentos que ocultam a realidade, e as verdades da vida superior são verificadas diretamente, culminando no atingimento da autorrealização. Esse terceiro estágio que ele se refere é o Atma, acima de Budi. A primeira dessas razões é que devemos encontrar, desde o início, a luz que pode guiar-nos no caminho, de maneira infalível, segura e direta, até o fim. Esta luz só pode vir do nosso Budi. Então, ele relata qual é a importância do desenvolvimento do corpo búdico, né? Que vai estar relacionado à nossa intuição. Esta luz só pode vir de nosso Budi. A luz virá da nossa intuição. Muitas pessoas chegam até o movimento teosófico e acham que tem mediunidade aqui, estudo de mediunidade. Não tem. Eu estou aqui há 21 anos, nunca teve nenhuma reunião sobre mediunidade. Por quê? Porque é isso, ó. Essa luz só pode vir do nosso Budi. É uma luz que vem de dentro de você e não de alguém de fora que está te contando alguma história. É um desenvolvimento de dentro para fora. A segunda é que devemos tornar-nos autossuficientes e independentes de fontes externas de felicidade. Isso é pesado, né, pessoal? Porque, na maioria das vezes, a gente foi educado a buscar fontes externas de felicidade. Buscar um amor, um casamento, um carro novo, uma casa nova, tudo isso faz parte das nossas vidas. O que ele está querendo dizer aqui é que essas fontes de felicidades externas são passageiras. Então, a nossa busca de Budi é independente disso. Mesmo que você tenha que comprar um carro, comprar uma casa, comprar algumas coisas,
ser ligado a algumas pessoas, filhos, esposo, esposa, etc., essas coisas, de um modo geral, não vão te dar verdadeira felicidade. Somente o amor de Deus ou devoção pode dar-nos esta autossuficiência, o despojamento da personalidade e a resultante criação de um vácuo interior que tem lugar no voo do solitário, com letra minúscula, para o solitário, com letra maiúscula. Repetindo, o despojamento da personalidade e a resultante criação de um vácuo interior que tem lugar no voo do solitário para o solitário, com S maiúsculo. Não é fácil de ser suportado, a menos que tenhamos a fonte interna de alegria em atividade dentro de nós. Algum comentário? Então, ele relata que não é fácil suportar essa questão. A gente está habituado com esse mundo cotidiano que a gente já conhece bem. E as ações que nós fazemos diariamente são voltadas para esse mundo conhecido, de um modo geral. Na página 199, no primeiro parágrafo ali, a sabedoria. A sabedoria é, portanto, um sine qua non e deve ser desenvolvida tão completamente quanto possível no segundo estágio. O segundo estágio é o búdico. Então, a condição sine qua non, ela deve ser deve ser feito um investimento nela e deixar as outras qualidades, as outras características estáveis. Pode ser mencionado aqui que a verdadeira sabedoria, em grau suficiente, não somente é necessária, mas sua posse significa um estágio bem avançado na solução do problema do autodescobrimento. Primeiro, porque requer um esforço bem prolongado e intenso para atingi-lo. Isto é, talvez, tudo quanto pode o aspirante pretender atingir em sua vida. Segundo, porque os frutos da sabedoria não são desprezíveis. Infelizmente, nossas ideias sobre sabedoria não são totalmente corretas, além de coloridas pelas concepções populares. Concepções populares podem trazer uma definição equivocada de sabedoria. Geralmente supomos que se trata apenas da maturidade do julgamento e da capacidade de organizar a nossa experiência. Mas sabedoria, como é entendida em ocultismo, é algo bem diferente. Pode passar o slide, Raquel, por gentileza. A iluminação da mente pela luz de Budi é apenas um estágio em nossa jornada, a fundação sobre a qual assentará a superestrutura de uma vida espiritual iluminada, a vida espiritual de um ser autorrealizado e liberto, meta da evolução humana. Então, repetindo, a gente precisa focar em estudos de teosofia nessa parte superior, no triângulo superior o tempo todo. O triângulo inferior, a gente já sabe o que fazer com ele. Já foi dito nesse livro aqui, pelos estudos da Rô, no início, já foi dito o que fazer com esse triângulo inferior. No livro do Book, também, Manual Básico de Teosofia, explica claramente lá o que fazer com eles. Então, chega um ponto que não cabe a gente ficar focando nesses corpos inferiores mais. A gente tem que entender como funciona o triângulo superior. E aí, sim, se preparar para realizá-lo internamente. Comentários? Bom, pode passar o slide, então, Raquel. O último estágio em que a sabedoria é transmutada em autorrealização, quando, então, não somente sentimos a realidade através da faculdade de Budi, mas a conhecemos diretamente através de Atma, fundindo nossa consciência com ela, com a autorrealização, e assim nos tornando um com ela. Então, mais uma vez, ele relembra que há uma possibilidade da evolução humana de se fundir com a autorrealização, de conhecer pessoalmente a autorrealização, por seu próprio esforço, por seu próprio trabalho
resolvendo, como o Sr. Taimni diz, esse problema de nossas vidas. Pode passar o slide, Raquel. Bom, aí tem esse quadrinho aí na página 201, as relações dos 3 princípios fundamentais e métodos de desenvolvimento podem ser representados no quadro. Então, ali, qual o princípio, né? O veículo, no intelecto ou na mente concreta, perdão, na mente intelecto ou na mente abstrata, também chamado de corpo causal. Búdico, o veículo é o veículo búdico, é um corpo búdico que a gente tem. A gente tem um corpo búdico pouco desenvolvido ainda. À medida que a gente vai entrando nesse búdico, o nosso corpo búdico vai sendo expandido, né? Para um dia chegar em Átmica, que é o veículo átmico. É como se fosse um corpo átmico também. Produto do desenvolvimento. Nessa mente abstrata é o conhecimento superior, no Buda a sabedoria e no Atma é a autorrealização, é a meta final. Qual o método de desenvolvimento? Na mente abstrata é o estudo, profunda reflexão, correlacionar fatos e a prática de meditação. Meditação que não só fazer a meditação de manhã, mas que ela tem efeitos durante o dia também, onde quer que eu esteja. Na realidade, um dos objetivos da meditação é esse, é que ela tem efeitos durante o dia. O método de desenvolvimento para o Budi é a construção do caráter e o amor. Entender bem isso aí, né, pessoal? O que é caráter? A gente acha que tem bom caráter já, mas não é disso que a gente está falando. É um caráter de eliminar erros, né? Isso é um processo de autoconhecimento, de saber o que é o real, distinguir o que é real do real, o verdadeiro do falso, e pode nos ajudar no processo de desenvolvimento de caráter, né? Fortalecimento do nosso caráter. E o método de desenvolvimento de Atma é a Raja Yoga, né? a yoga real, né? Que é a etapa final aí da reconexão com Deus. Bom, aqui a gente terminou o capítulo 19. Pode passar o slide, Raquel, por gentileza. Esse capítulo 19 é mais curto, né? Então, terminou rápido. Já no capítulo 20, que trata agora a natureza da devoção, né? E esse capítulo ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar alguns sutras desse livro, Bhakti Sutra, de Narada, que é um pequeno livro que contém 84 sutras, ou aforismos, e trata dos vários aspectos de Bhakti ou devoção. Então, ele vai citar alguns sutras desses e vai fazer o comentário. O livro traz luz para muitos aspectos da devoção e é geralmente considerado como um compêndio clássico sobre Bhakti Yoga. Pode passar, Raquel, por gentileza. Então, ele começa com esses 2 sutras aí que estão nesse livro. A natureza do amor a Deus não pode ser descrita, tal qual o paladar de uma pessoa que é muda. Então, já são sutras com pensamentos abstratos, né? Que não só quer dizer o que está escrito, mas pode ter um conhecimento abstrato e intuitivo em cima desses sutras, né? Repetindo, a natureza do amor a Deus não pode ser descrita. É como se fosse assim, para aquele que tem amor a Deus, conhece o que é Deus, não consegue descrever, tal qual o paladar de uma pessoa que é muda. Como uma pessoa muda vai descrever o seu paladar? Esses sutras são geralmente tomados como significando a natureza da experiência de alguém que, em estado de intenso amor a Deus, no êxtase, não pode expressar-se em palavras. A natureza de qualquer espécie de experiência não pode ser descrita em palavras a uma pessoa que não tenha tido experiência semelhante. Mas como todos nós já tivemos experiências semelhantes na vida, podemos descrevê-las uns aos outros.
Então, essa parte que ele fala, a natureza de qualquer espécie de experiência não pode ser descrita em palavras a uma pessoa que não tenha tido experiência semelhante, é a parte de cima do triângulo, é o triângulo superior. E o triângulo inferior é esse, ó. Mas como todos nós já tivemos experiências semelhantes na vida, podemos descrevê-las uns aos outros. Então, ele separa claramente essas duas situações, o triângulo superior e o triângulo inferior. Eu tive uma experiência com uma adolescente, estava fazendo 18 anos já, e ela sempre cuidava, ficava olhando o pai e a mãe dirigir, a questão do carro, né? Saía com o pai e com a mãe, tinha atenção como era dirigir, volante, pedais, troca de marcha. Sempre observou muito isso. Então, os pais achavam que ela teria facilidade em aprender a dirigir. E quando chegou próximo dos 18 anos, na primeira aula de volante, ela viu que não era aquilo que ela imaginava, que era muito mais complexo dirigir do que ela imaginava, sei lá, 3, 4 anos que ela observava o pai e a mãe dirigir, né? Quando ela pega o carro pela primeira vez com o instrutor, caiu na real que não era tão simples assim como ela achava que era, né? E chegou ao ponto de não querer aprender mais, aí ficou em stand-by. Não sei se agora ela fez alguma aula e tirou carteira. Dizendo que teoria é uma coisa e prática é outra. Comentários? Pode passar, Raquel, por gentileza. Ô, Sandro. Pode falar, Luciano. Então, é bom abordar isso aqui mais, porque mesmo a gente estudando, né, a gente confunde, tem hora. Depois que passa, eu vejo, às vezes, algo assim, acontecendo comigo hoje, às vezes, quando acontece algo e eu, assim, percebo essa violência dentro de mim, né? Que essa violência está conectada com essa parte aqui, não sei, né? Até da construção do caráter, né? A autoobservação dos nossos impulsos, né? Ali, se você está violento ou não. Parte dessa parte do caráter mesmo, a construção do caráter, estou certa? Também? Também Luciano, também é isso aí. Vou voltar aqui. Que está aqui que já é uma autoobservação, né? É no quadro aí. A construção do caráter, Luciano, está ligada a não errar menos. O que vai me fazer o meu caráter crescer é eu errar menos. Sim. E a primeira coisa, eu descobri o que é erro, o que não é erro. Eu posso estar errando e achando que não é erro, e é. Né? Então, eu preciso de um autoconhecimento para errar menos. Errar no sentido de espiritualidade, no sentido de corpos superiores, né? Porque o mundo comum, o erro é mais ou menos aceito, né? Mas nessa parte superior, esse corpo búdico, no plano búdico, não entra mentira, não entra falsidade, né? Esse tipo de coisa não entra. Então, construção do caráter é eu começar a me preparar para chegar nisso, né? Em coisas assertivas perante o mundo espiritual. Se eu entender que no plano búdico não entra mentira e coisas equivocadas, já é um norte que está me dando. Cabe a mim saber se eu quero ou não quero seguir isso, né? Então, eu vou ter que saber identificar o que é erro e o que não é erro, é a primeira coisa. E não se trair, né? Porque eu acho assim, o estudo ele dá um acesso muito grande ao, né? Assim, ao nosso interior. E a gente percebe quando a gente está se traindo ou não, né? Esse que é o bacana mesmo assim desse estudo. Porque hoje, assim, quando eu me pego percebendo algo, eu volto. Então, muita coisa, quando passa, eu falei assim, por que na hora, né, a gente não, né? Então, tem que estar bem atento a isso, porque mesmo na hora do estudo, tem hora, assim, a gente esquece um pouco, sabe? Então, está bem atento para essa autoobservação, que, no geral, as pessoas não sabem o que é esse tipo de observação abstrata
que a partir do estudo você já consegue enxergar isso. Acaba sendo um pouquinho assim, até... aí que você tem que ter mais controle mesmo, para você não julgar e compreender. Entende? Porque a gente... É uma reavaliação da minha vida inteira. Coisas que eu fazia antigamente, eu posso olhar hoje, aquilo estava errado, vou parar de fazer, e paro de fazer. Sim. É a oportunidade de voltar até atrás, né? O compromisso, né, que nós assumimos, porque a gente constrói, eu percebo depois assim dos meus estudos hoje, assim, eu construindo algo, sabe? Que eu não sei explicar, sabe? Assim, as pegadas, sabe? Se a gente tiver isso bem embasado, portanto, que é importante, eu vejo assim, a gente está sempre conectado com pessoas que estejam nesse mesmo caminho, nessa mesma busca, porque fica parecendo que é você que está, né, assim, de fora, né? Tá de fora. Só me auxilia a ver se eu estou pensando certo. Aquela teoria de Hermes, né? O que está embaixo é como o que está em cima. Então, o meu caráter de baixo está relacionado ao caráter superior também, não está? Você está falando triângulo superior e triângulo inferior? Isso. O que está embaixo é como o que está em cima, o que está em cima é como está embaixo. O de baixo, os 3 corpos inferiores, eles servem para a gente funcionar aqui nesse plano, né? Uhum. Só que existe uma maneira correta de funcionamento, uma maneira melhor de funcionamento. Ou seja, eu tenho uma sabedoria, a gente está falando de devoção aqui hoje, é sabedoria. Eu agir no mundo com sabedoria. Eu vou continuar agindo com o corpo físico, com o corpo astral, com o corpo mental concreto. Eu vou continuar fazendo isso. Só que eu tenho uma outra carta na manga. Eu desenvolvi a sabedoria, caso eu consiga desenvolvê-la, né? Então, eu vou agir nesse plano inferior, nos corpos inferiores, mas com a sabedoria. Isso muda tudo. Muda totalmente a figura. Então, mas se eu não tenho a sabedoria no superior, eu não vou ter ela no inferior. Exatamente. De um modo geral, Luciano, a gente está concentrado nos 3 corpos inferiores aqui no plano físico. Nosso foco de ação, mais de 90% durante o dia, é nos 3 corpos inferiores. Onde é que está a sabedoria? A sabedoria está lá em cima. Então, eu tenho que criar uma maneira, que é o que o livro descreve, todo o ensinamento teosófico descreve, de como acessar isso com maior consciência. Porque, às vezes, a consciência dela é baixa. Mas a hora que eu ganho acesso a esse plano búdico, essa consciência que é intuitiva, aí a minha sabedoria aumenta. E eu continuo agindo aqui nos 3 corpos inferiores de uma maneira muito melhor. É um upgrade em larga escala. Não sei se respondeu ou confundiu. Sim. Não melhorou. É o que você diz mesmo. Assim como é em cima, é embaixo. Entendeu? Então, quando você está desenvolvendo, é o que o Sandro está falando, quando você está desenvolvendo, que você está levando a sabedoria, o de cima está melhorando, o de baixo também vai adoecer menos. Você vai ficar mais saudável, mais bonito, porque o seu de cima já está em melhores condições. E eu gostaria Eu acho que está nesse slide aqui, tá vendo, Sandro? Esse segundo slide aqui, ó, é o desenvolvimento desses 3 princípios através dos veículos correspondentes que realmente constituem a evolução humana e que, na verdade, concerne ao aspirante. Eu acho que está bem colocado aqui nesse seu slide aqui. Entender, né, Raquel, que o átmico a nossa vida, físico, búdico, com astral e mental superior com mental inferior. Isso. É só a gente ter clareza que a nossa vida se dá dessa linha para baixo, a nossa consciência se dá da linha para baixo. Não é todo mundo que conseguiu romper essa barreira e ter uma consciência búdica, por exemplo. Já passou pelo mental superior bem desenvolvido, essa mente abstrata, e consegue acessar o corpo búdico. E ter um pensamento búdico na hora de agir aqui, nos planos comuns, né? Porque, assim, não é eu lendo isso que vai me colocar com uma consciência búdica, né? Não é só de eu ler isso que eu vou conseguir ter a consciência búdica. Eu vou ter que ter uma prática insistente nisso aí. E ela demora, né? De um modo geral, demora.
E a vitalidade, quem falou foi a Célia, ela vem também a partir do estudo e saber como isso tudo funciona, porque começa a descer do corpo etérico, do subetérico, etérico, subatômico, atômico. É a partir Então, desses acessos, né, que o estudo, né, que eu acho que ele é muito importante, sim, e a autoobservação, a devoção que a gente vai tendo, e isso vitaliza o corpo físico da gente, o corpo emocional e o corpo mental concreto. então, vai vitalizar na hora que você perder a identificação com ele, está com a identificação superior. Aí você não está tão focado nesse físico, nesse mental, no astral e no mental concreto. A hora que você perde a identificação com ele, aí que ele vai ser vitalizado. Sabe o que eu fiquei pensando outro dia, a hora que eu vi esse negócio foi na palestra do Book, porque o Book trabalha muito o karma, dharma e reencarnação. São palestras assim muito profundas. A gente tem que ficar o tempo todo pensando que a gente é esse quaternário superior, o tempo todo. A gente tem que pensar mais nele, sabe? Meditar mais nele o dia todo. Quando a gente estiver praticando algo, se estiver fazendo alguma ação, entende? Você começar a Luciana, acreditar. eles são acessórios que eu posso desenvolver em mim. Acessórios. Eu desenvolvo esses acessórios em mim. Aí eles fazem parte de mim depois. Ah, sim. Mas não é legal? Isso. É como se eu vou estudar e preciso de uma prática para realmente a compreensão vir. Eu Eu estudo, acho que me no dá um diálogo a estudo. gente aprende muito, assim, conversando, porque você memoriza, porque é mais natural, sabe? Sim. Essa que é a intenção de hoje, da reunião de hoje aqui. O estudo está no livro, a gente lê o livro. Mas a troca aqui ajuda em várias coisas, né? Sim. Mais alguém? Bom, vamos em frente, então. Aí ele separou mais 3 aforismos. O Time separou mais 3 aforismos. Terceiro, é a forma de intenso amor a ele. Ele com letra maiúscula, né? Devoção é isso, é a forma de intenso amor a ele. Quarto, porque toma a forma da mais profunda paz e ananda. Sua natureza mais íntima é néctar. Então a gente vai discorrer um pouquinho sobre esses 3 aforismos que ele separou. Página 204, lá embaixo, última frase. O primeiro desses sutras apenas descreve a natureza geral da devoção. Define-a como intenso amor dirigido a Deus. É claro que no começo é inevitável que esse amor seja semelhante a qualquer dos diferentes tipos de amor com os quais estamos familiarizados e somos capazes de sentir. Então, o amor que a gente já tem pelo quem tem a esposa, quem tem o marido, quem tem o filho, o pai e a mãe, esse amor ele é útil para a gente. A referência que a gente tem de amor é essa. Então, a gente parte daí. Mas esse amor a Deus é uma coisa muito mais ampla do que o amor corriqueiro, né? Eis porque na Índia, a um devoto é permitido adotar qualquer tipo de atitude em relação a Deus e tentar desenvolver a classe de amor correspondente a um grau intenso. Ele pode encarar Deus como amigo, mestre, pai, mãe ou bem-amado. Realmente, nos primeiros estágios, não importa a natureza da atitude. O que importa é a intensidade do amor, pois tudo depende, neste como em qualquer outro campo de empreendimento espiritual, da intensidade ou do potencial. A fusão da consciência que tem lugar no êxtase, a fusão da consciência do devoto com a consciência de seu bem-amado, ele está falando, a fusão da consciência que tem lugar no êxtase. O que é o êxtase? É a fusão da consciência do devoto, de nós, com a consciência do seu bem-amado. Se for Deus, é com a consciência de Deus. Pode ser comparado ao efeito do raio atingir a Terra no temporal. Tamanha força que tem isso, né? Mas a reunião das cargas positiva e negativa na nuvem e na Terra depende da enorme diferença de voltagem que se deve desenvolver previamente, de modo que a resistência do ar seja rompida.
Então, é como se o devoto ele precisa se carregar energeticamente para aproximar dessa energia de Deus. A diferença de voltagem é, em algumas ocasiões, muito grande, podendo chegar a 1 milhão de volts. Isso explica a natureza destrutiva e aterradora do fenômeno. Assim, também, somente quando o amor entre o devoto e Deus chega a um alto grau é que se dá a fusão da consciência e o devoto compreende realmente em que consiste o amor divino. Através dessa compreensão, o amor eleva-se a níveis ainda mais altos e o devoto tem a bem-aventurança correspondente a esse nível elevado. Ele capta o que é essa mente de Deus, o que é esse amor de Deus, né? Isso acontece mais e mais vezes e ele experimenta mais e mais intensas formas de amor em níveis cada vez mais sutis de bem-aventurança correspondente a esses níveis. Pode passar o slide, Raquel, por gentileza. Esses êxtases em que o devoto penetra nos níveis mais profundos de consciência e de amor correspondem aos diversos níveis de Samadhi. Lembra que Samadhi é o último estágio aí da Raja Yoga, né? Os estágios finais dessas experiências são completamente diferentes do amor emocional, esse amor comum que a gente conhece, né? Sentido nos primeiros estágios, por intenso que seja. Ainda que o amor seja intenso e todo abrangente, ele flui num canal muito profundo, havendo assim paz, serenidade e equilíbrio perfeitos, sem as perturbações e agitações dos estágios iniciais. Então ele relata isso. A gente tem um amor comum, cotidiano, né, dessas relações que nós temos com as pessoas. Só que não é desse amor que ele está falando. Ele está falando do amor, da compreensão da mente de Deus, né? Por isso que é dito que é uma consciência muito mais elevada que a gente tem hoje. Pode passar o slide, Raquel. É bom tratarmos de uma questão que às vezes perturba muitos aspirantes. Disse que um devoto pode adotar qualquer espécie de atitude em relação a Deus e desenvolver seu amor nessa linha. Essa é outra maneira de dizer que o devoto pode adorar a Deus de qualquer forma que preferir, o que mais lhe agradar. Muita gente preocupa-se desnecessariamente com a forma que deve escolher no desenvolvimento de sua devoção. Ali na página 205, a última frase. O fato é que a forma não importa, desde que atraia o devoto e possa despertar somente pensamentos e emoções puros e santos. Olha só, puros e santos. Por isso que não é o que a gente vive no dia a dia. A gente não vive emoções puras e santas, né? Se há muitas portas abertas para o santuário interno de um templo, que importância tem a que usamos para entrar? O templo tem várias portas, por qual que eu entro? Por qualquer uma, desde que você entre. Se nosso objetivo não é parar no limiar, mas chegar até a presença da deidade, embora eu tenha exposto o assunto de maneira um tanto simplificada, este é um ponto muito importante e nele devemos tentar aprofundar-nos e compreender o significado interno do que foi dito, isto é, a forma para a qual a devoção é dirigida não importa muito. Então, você tem vários tipos de devoção, você pode criar o seu meio de chegar à devoção, é isso que ele está querendo dizer, não é igual para todo mundo. A fim de termos maior compreensão do fato, devemos tentar verificar que o amor é um estado da mente, enquanto que a forma da divindade ou do objeto da adoração é apenas uma imagem da mente. O que é realmente importante na efetivação da fusão da mente do devoto com o objeto de devoção
não a imagem, mas o estado da mente, o qual é inteiramente independente da imagem e não é afetado pela forma desta. Não importa que seja uma imagem de Cristo, Krishna, Rama, Shiva, Durga, Buda ou de um mestre. O que importa é a intensidade da devoção, a alta entrega e a pureza da mente que a torna apta a estar unida ao objeto de devoção e a atrair a sua graça e a sua bênção sobre o devoto. Então eu tenho a liberdade, olha a coisa boa, né? Eu tenho a liberdade de criar o meu meio de devoção. Que forma que ele vai ter, quem vai ser, né? Eu posso criar isso. Não é rígido nem rigoroso o método. Pode passar o slide, Raquel, por gentileza. Um dos Upanishads, em tradução livre, diz: não por causa da esposa é a esposa querida, mas por causa do eu, com letra maiúscula. Mas por causa do eu é a esposa querida. Não por causa do marido é o marido querido, mas por causa do eu, com letra maiúscula, é o marido querido. Não por causa do filho é o filho querido, mas por causa do eu, um E maiúsculo, é o filho querido. Bonito isso, né? Eu estou com a pessoa que eu estou, com o relacionamento que eu tenho, seja familiar, amoroso ou de amizade. Tem uma coisa que me liga que eu não estou nem vendo, mas me liga. Um amigo, uma amiga, que é o eu maior dela. E ela olha para o meu eu maior também. Isso que me liga a outra pessoa. É bonito isso. É isso aí, Raquel. Namastê. É isso aí. E assim continua o mantra, repetindo muitas vezes a afirmativa relativa aos outros relacionamentos humanos, a fim de gravar a ideia na mente do leitor. Eu tenho vários relacionamentos na minha vida, de amizade, de parente, pai, mãe, filho, que eu vejo isso, que eu vejo que a minha relação se dá com esse eu maior do outro e do meu, vai me levar a crescer a minha consciência, a devoção minha aumenta. E por aí vai. Algum comentário? Eu li isso aí semana passada, e aí que é igual tu falando, a gente esquece, às vezes, quando a gente está lidando com as pessoas, e se a gente focar nesse ponto aí que foi mencionado, quando tem algum atrito, assim, em alguém, talvez, assim, que a gente já está com aquela, sabe? Aí você foca naquilo ali, o que eu tenho que fazer, eu vou resolver aquele problema, eu estou tratando de algo, entendeu? Assim, que... Às vezes tem um desgaste, né, Luciana? Tem um desgaste com outra pessoa, mas naquela pessoa tem um eu maior ali, tem um eu superior. Se for focado nisso aí, eu senti que as coisas, assim, elas amenizam. Como que ameniza muito porque você está focado em algo maior. E imagina quando você tem consciência disso, porque você estudar é uma coisa, mas a partir do momento que você começa a ver que essa é a realidade dos fatos, entendeu? Que é o problema que nós viemos resolver, que eu vou falar semana passada, ameniza bastante os problemas, tá, gente? Luciano, você começa a conectar com o triângulo superior. Sim. Quando você olha para a pessoa, vê o eu maior do outro, você está se conectando com o seu triângulo superior. Também, né? Matemática. Não tem erro nisso. Ok. O quinto sutra que ele destacou para a gente aqui nesse capítulo. Pode passar, Raquel. Sua natureza mais íntima é néctar. A natureza interna da devoção é anhita, ou néctar. Esta é uma afirmativa um tanto misteriosa e requer explicação. Néctar, ou a anhita, em sânscrito, é um símbolo da imortalidade ou vida eterna, como mostra a própria palavra anhita, acima da morte. Assim, se alguém toma anhita, mesmo uma vez, supõe que se torne imortal.
ultrapassando o domínio da morte. Página 208, lá em cima, a primeira frase. Obviamente, não há tal líquido ou elixir da vida. No filme que a gente vê isso, né? A pessoa toma um negócio lá, achou o santo graal e toma e fica iluminado. Não é a realidade, né? Obviamente, não há tal líquido ou elixir da vida que torne imortal o homem ao tomá-lo. Anhita claramente simboliza o estado da consciência que está acima da manifestação, e atingindo-o, o homem liberta-se da ilusão do nascimento e morte. Torna-se o Jivanmukta. É isso aí, Raquel. Lembra muito do Rumi mesmo. Eu não tenho o elixir da vida para tomar, né? Como está dizendo aqui, o autor está dizendo. Mas eu posso me tornar, me alimentar desse néctar, desde que a minha consciência se eleve. Sai da ilusão do filme, que lá é um cálice, né, que toma o líquido sagrado, e cai na realidade que se eu me elevar, se eu me purificar, se eu tiver uma mente búdica, uma percepção búdica, intuitiva, um dia eu acesso o Atman, que é o meu verdadeiro espírito. Mais uma vez, os nossos estudos vêm ressignificar algumas coisas, né? Uma vez que alguém tenha atingido esse estágio, não necessita voltar a encarnar, embora possa fazê-lo para ajudar seus irmãos que ainda lutam na região de nascimentos e mortes. O medo do nascimento e da morte tem raízes na identificação da consciência com os veículos. Quais veículos? Veículos inferiores. E uma vez tendo o indivíduo ascendido à região do espírito ou pura consciência, e compreendido que ele é pura consciência ou uno com a divindade consciência, com a divina consciência, a ilusão que o leva a identificar-se com os veículos inferiores é destruída para sempre e não haverá apenas o destemor da morte e do nascimento, mas também não haverá necessidade de compulsoriamente encarnar nos níveis inferiores. Eis a verdadeira libertação ou imortalidade. Esse é o estado atingido quando a consciência do devoto, entrando em formas cada vez mais intensas de êxtase, finalmente se une à consciência divina e nela se estabelece permanentemente. Uma vez que essa consciência é eterna e confere imortalidade, o mais alto estado de devoção em que o devoto vive é chamado Anhita. É claro que a mesma consciência pode ser atingida pelo caminho de Jnana ou Raja Yoga, que é a reconexão com Deus. Bom, pode passar, Raquel, se não tiver questões. Ele não é, o outro sutra, ele não é motivado por desejo pessoal egoísta, porque encontra expressão na inibição de tais desejos. Se refere não aos estágios inferiores de Bhakti. A outra coisa que ele vai falar aqui, ele vai separar que tem Bhakti inferior e Bhakti superior. Ele vai falar logo na sequência aqui. Não é só um tipo de Bhakti, não, de devoto. Se refere não aos estágios inferiores de Bhakti ou devoção, onde há mistura com desejo pessoal, mas aos estágios mais elevados, onde o devoto torna-se absolutamente sem egoísmo e ama a Deus tão somente por amor a Ele. Qual é, então, a força motriz neste caso? O puro amor que atrai um fragmento de consciência separada para o conjunto do qual se separou, de modo que as duas possam unir-se outra vez. É o famoso retorno à casa do pai, né? A gente está meio órfão por aqui, né? Mas há a possibilidade do retorno à casa do pai. Pode passar, Raquel. O outro aforismo que ele destaca é esse, o sétimo que ele destacou. Sem gunas,
Só vou ler rapidamente o que são gunas. Os 3 gunas estão universalmente difundidos na natureza material. Existem em todas as criaturas, determinando o caráter ou condição individual através da proporção em que se encontram reunidos em cada um dos seres. Ou seja, as 3 gunas são sáttvas, rajas e tamas. Então, quanto cada um indivíduo tem dessa composição? Isso que vai dar o nosso caráter, o nosso modo de agir no mundo, né? São atributos, qualidades, qualificações, né? Ele fala ali nesse 7º aí, são as 3 qualidades fundamentais da natureza. A gente precisa dessas gunas para se expressar no mundo, na vida, né? Então, voltando aqui no 7º aforismo que ele destacou, sem gunas, sem as 3 qualidades fundamentais da natureza, livre do desejo egoísta, a todo momento crescendo em volume e intensidade, e tendo um fluxo incessante, tem a forma de experiência interior. Aí ele comenta, este sutra procura também descrever a devoção que um devoto sente em relação a Deus quando atingiu um grau avançado de união com ele. É como se num grau avançado ele não tem mais as gunas, né? Os 100 gunas. A mais alta classe de Bhakti, ou devoção, referida neste sutra, está acima das gunas, ou livre dos condicionamentos de consciência que resultam da associação com as gunas. Para eu existir, para eu funcionar nesse plano, eu preciso das gunas. E isso me atrapalha depois. Eu vou precisar me livrar das gunas para fazer a reconexão com Deus. Num estágio mais avançado, o Bhakti avançado. Pode passar, Raquel, por gentileza. Até a sátvica, até sem as 3, perde as 3. Aqui está falando a mais alta classe de Bhakti ou devoção está acima das gunas, né? De todas, então, inclusive de Sattva. Perde as 3. Perde as 3. Aí já é a conexão com Deus, já, entendeu? Aí não é nada comum aqui. Entendi. Nada de vida comum. É a conexão total. Esses aí já são os mestres mesmo, né? A pessoa se iluminou, ela adquiriu a autorrealização, né? Que é o tema do capítulo, a autorrealização. Ela tem a consciência átmica, consciência do verdadeiro espírito. Vive a realidade, né? Aí é a realidade, exatamente. É o que a gente viu na semana anterior. É o mundo real. Esse é o mundo real que a gente está falando agora. Ele chama esse mundo nosso aqui de mundo ilusório ou impermanente, né? Não seria o mundo real, o mundo que a gente vive hoje. Ô, Sandro, porque, na verdade, essas gunas estão relacionadas à matéria, né? E aí, no caso, então, quando transcende, né, quando passa desse estado, dessa fase humana, então, eu não sei se é isso, né? Aí, então, quer dizer que está livre das gunas, livre de todos os condicionamentos, né? Passa dessa fase humana, é isso? Entendi. É o reino super-humano, né? Tá. Se iluminou. Bacana. Atingiu a autorrealização. Porque, agora eu entendi, porque as gunas, ela está ligada à matéria, né? A matéria, a emoção e o mental concreto. Tá certo. Então, obrigada. Pode passar para o próximo, por gentileza? Está acabando, tá, gente? Se estender um pouco. A devoção que está associada com desejos egoístas pessoais torna-se tríplice, segundo se classifique o adorador de uma das 3 classes seguintes. Ele está falando aqui que existe o Bhakti superior, né? E existe um Bhakti inferior. O Bhakti inferior é esse aqui, ó. Ele se classifica, a devoção dele está associada com desejos egoístas, e tem um desejo egoísta ainda, o Bhakti inferior. Pessoais, torna-se tríplice, segundo se classifique
o adorador em uma das 3 classes seguintes: a dos que sofrem, é o arta, a dos que procuram conhecimento, giniasso, e dos que desejam fortuna ou qualquer outro objetivo mundano, é o artade. Então, esses seriam os bhaktis inferiores, classificados nessas três situações. Já no aforismo 9, que ele destacou, os verdadeiros devotos são aqueles que têm somente um fim em vista, que são absolutamente sinceros. Então, ele separou os bhaktis inferiores com o verdadeiro devoto. Ele chamou de absolutamente sinceros. A vida deles é a devoção. Geralmente são aquelas pessoas que estão no templo, moram no templo, né? Estão sempre no templo, né? Já abriram mão de várias coisas, questões financeiras aí, de busca por dinheiro, esse tipo de coisa. Tem uma passagem aqui na página 212, falando desses 2 sutras, né, que descreve o Bhakti inferior e o Bhakti superior. Esses 2 sutras estabelecem a distinção entre as 2 classes de devotos. Aqueles que pertencem à primeira classe são devotados ao Senhor, mas têm alguma finalidade ulterior em vista, e sua devoção está contaminada em diferentes graus por esses desejos egoístas pessoais. Eles não amam o Senhor por seu amor somente, mas com a finalidade de obter alguns benefícios pessoais através da sua graça. Os devotos pertencentes à segunda classe não têm absolutamente qualquer finalidade egoísta em vista. Eles amam a Deus porque não podem deixá-lo de amá-lo. Deus é a vida de sua vida, o centro mesmo de sua consciência, que os atrai irresistivelmente, inexplicável e intensamente para si. E os devotos nada podem fazer a não ser renderem-se a essa poderosíssima atração. Não há motivos ulteriores, somente a alegria de amá-lo. Não há outro desejo senão o de encontrá-lo e tornar-se uno com ele. Então vai dar essa diferença aí do tipo de devotos. Algum comentário? Eu queria saber, Sandra, essa questão dos que sofrem, né? A devoção está associada com desejos egoístas pessoais, torna-se tríplice segundo se classifica o adorador em uma das 3 classes seguintes. A dos que sofrem, essa aí que eu não entendi muito bem. Como que ele quer se expressar? Paulo, sofre com algum apego que eu tenho, me leva ao sofrimento. É ligado a apego. Eu sou um devoto, mas sou apegado a alguma coisa, ou algumas coisas, pessoas, objetos. Sou um devoto apegado. E ele afirma que isso vai levar ao sofrimento. É isso, desse jeito. Eu sou um devoto, mas sou apegado ao dinheiro. Aí, se eu quebrar, eu vou sofrer. Alguma coisa assim. Apego que me leva a sofrimento. Uhum. Eu acho que é isso. Porque tem vários tipos de sofrimento, né? Tem exatamente o que acontece mais hoje, mas tem o sofrimento também devido à classe social que a pessoa vive, devido ao karma, né? Principalmente. Sim. Né? Sim. Aqui a referência eu acho que é ligada pura e simplesmente ao apego a alguma coisa. Sofrimento que eu fui apegado a alguma coisa e quando aquilo se rompe, eu sofro. E eu vou me apegar de novo a outra coisa parecida e vou continuar sofrendo depois. Nesse sentido. Pode passar. Bem mundano mesmo. É bem mundano mesmo. Não, o cara já é um devoto, mas ele é apegado. É uma classe de devoto. Eu senti também aqui, e assim, pelos estudos que a gente faz, a busca também, né? A própria busca, se a gente, é claro assim que isso motiva a gente, né? Dá para a gente assim perceber também em que grau a gente está, porque existe aquele né, que busca
mas já com interesse. Agora, esses aí que já estenderam mesmo, já estão assim num nível muito alto, eles fazem simplesmente por fazer, eles não estão preocupados se é para virar um santo ou não, eles fazem, simplesmente fazem. Tem uma clareza do que tem que fazer e onde vai chegar, tem uma clareza já. Já tem uma clareza, mas não fica pegada essa ideia, é isso mesmo? Exato, de jeito nenhum, não é pegada a nada, a nada. Essa do conhecimento é o segundo aqui, depois dos que sofrem, que o Paulo leu aqui, a dos que procuram conhecimento. É o giniácio, é o devoto ligado ao conhecimento. Ele está apegado ao conhecimento também. Ele tem um pouco de apego ao conhecimento. Talvez. Então, também é um devoto que vai estar nessa classe inferior. Mas nós passaremos por todos esses estágios, né? Ô, Luciana, o legal de conhecer esses 7 copos, os 7 planos, e o que está falando aqui dos devotos, é saber onde que a gente está. Ninguém vai te perguntar, não precisa responder para ninguém, mas você mesmo fazer uma autoavaliação. Sim. Tá, assim, enquadrar em algum aspecto desses planos, desses tipos de devoto, um Jnana Yoga, um Karma Yoga, que são diferentes. É você se encontrar nisso e ver que a sua natureza é bela também. E segue em frente. Né? Aqui a gente está falando de 2 tipos de devoto. Devoção são 2 tipos. Tem o Jnana Yoga, que é a pessoa do conhecimento. Ele está no caminho correto. O conhecimento é que coloca ele para frente. Ele não é tão devocional, mas ele quer conhecer, quer estudar. E o Karma Yoga é o da ação. Ele vai fazer pela ação, ele quer agir para melhorar o mundo, por exemplo. Está certo também, a natureza dele é essa. Qualquer hora a gente vai estudar o livro dos 7 raios, fica mais fácil de entender isso. Ô, Raquel, pode passar para o próximo. Já passou, obrigado. Acabando o tempo. O primeiro dos 2 sutras, aquele relacionado aos Bhakti, que tem um certo apego, mencionados os devotos do segundo tipo, o primeiro dos 2 sutras, mencionando os devotos do segundo tipo, cujos motivos não são por completo destituídos de egoísmo, é importante não só por nos possibilitar classificá-los satisfatoriamente, mas por chamar nossa atenção para os estágios inferiores da devoção. É o que eu tinha falado aqui com a Luciana agora. Eu consigo classificar como está a coisa comigo, né? O Sutra levanta algumas questões sobre os estágios inferiores da devoção, que devemos tentar entender, de modo a podermos utilizá-los como degraus para nos erguer mais e mais. É o que a gente tinha acabado de falar aqui. Transcendemos esses estágios e atingimos o nível de devoção mencionado no segundo sutra, que é o devoto puro. Comentários? Clareou, Luciano? Clareia tudo, tudo, tudo. Aquelas coisas que a gente já fica assim, aí quando conversa, né? Então, a gente ouviu falar demais. Hoje a gente ouviu falar sobre isso, conversamos, depois você lê de novo o livro e reflete, tenta praticar. A hora que você leu, entendeu, praticou, entendeu mais, cumpriu uma etapa, teve uma ascensão, subiu um degrau, pelo menos, ou 2. Trazer isso para o dia a dia. O desafio da teosofia, do estudante de teosofia, é trazer para o dia a dia. Se ele trouxer para o dia a dia, ele vai caminhar em direção à senda muito rapidamente. É isso que precisa fazer o teósofo. Trazer para o dia a dia. O estudo, nós estudamos, mas o estudo ele não para aí. Ele segue assim, você estuda, no outro dia aquilo fica com você, né? Eu lembro das nossas falas, sabe, assim, das coisas que, né, que eu passei no dia anterior, né? Você fica ali, aquilo fica te acompanhando. O legal é isso, que é a autorreflexão. Mas se você tiver uma prática relacionada ao estudo, você vai aprender na pele, nunca mais você esquece, fica na pele. Não fica no cérebro ou no livro, fica na pele. Você aprendeu automaticamente aquilo. Né? Eu acho que é assim que é o verdadeiro ensinamento é esse. Leu como referência, leu o manual, praticou
e aí refletiu, aí você aprendeu, colocou na prática, né? Sim, portanto, eu preciso dos livros, Não, porque todo mundo precisa, eu sei disso. Mas se você pegar os livros de teosofia que você estudou, fecha ele e vai na prática, aprende mais ainda, aprende demais. sim, sim. É, portanto, por isso que a gente sente, né? Eu vejo comigo hoje que eu leio, depois aquilo ali você fica levando para a sua vida, né? Porque é a meditação também, né? Porque sem a gente perceber que isso está acontecendo, também não tem sentido. Você tem que perceber isso aí correndo dentro das suas veias. Olha o que a gente falou hoje sobre caráter, né? Que é tentar errar menos, né? Eu Uhum. posso o dia inteiro, amanhã de manhã cedo até de noite, ficar pensando nisso. Eu estou fazendo certo? Estou conseguindo errar menos? Essa atitude que eu vou ter agora, ela está correta ou está equivocada? Aí eu passo a não ter aquela atitude que eu teria, né? No E dia o a dia, legal isso é prático. e o legal é que a gente vai ver que a gente, quando a gente faz algo assim, que não é justo, né, que não é cabível, que está traindo é a si mesmo. Exatamente, a você mesmo. Só contar, Raquel, vou terminar no tempo certinho, Raquel, pode deixar. Só Tá. falta um slide. Só queria contar um caso aqui de um amigo nosso aqui de Juiz de Fora que aconteceu. O Paulo conhece ele. Veio o mestre dele, veio de outro país. Veio para o Rio de Janeiro e para Juiz de Fora, o mestre, chamado de mestre, né? O mestre físico, né? O instrutor, né? Físico. E na volta, foram levar o mestre no aeroporto, num carro, né? Ele saiu de Juiz de Fora, foram levar o mestre no aeroporto. Chegou lá, o motorista parou no local de deficiente, a vaga de deficientes, né? No aeroporto. O mestre nem se mexeu, nem abriu a porta para descer. Aí a pessoa insistiu, já chegamos, já chegamos. Aí o mestre falou, nesse local que você parou aqui, eu não vou descer, sem tirar o carro daqui. Então é isso. Tá certo eu parar na vaga de deficiente se eu não sou deficiente? Essas pequenas coisas. Vai por aí. Raquel, eu vou fazer um encerramento com o último slide. Pode ser encerramento já. Eu leio o último slide, já é o encerramento. E depois você pode, se alguém quiser fazer alguma consideração final, deixa para depois do encerramento. É o Ô, próximo, é o Sandro, próximo. tá, eu sei. Ô, Sandro, essa pergunta do Paulo sobre Arta, aqui, ó, me lembrou dos que sofrem, Arta, a dos que sofrem essa devoção. Como ela está associada com desejos egoístas, pessoais, e eu fiquei pensando se não seria assim, aquelas pessoas que estão em sofrimento e recorrem a Deus a uma entrega, não exatamente assim, não é tão genuíno assim, não, é mais porque seria um pedido, um socorro, aquela oração fervorosa, sabe, para se salvar. Para se beneficiar. Isso. Fiquei É pensando isso mesmo. nisso, não sei se faz sentido. Faz sim. A pessoa está com apego, continua com apego a alguma coisa. Ela Uhum. tá indo na igreja ou devotando-se a alguém para ter algum benefício. Continua Uhum. valendo o sofrimento. Eu gosto muito da sabedoria dos arcanos nesse caso, porque você veja bem, com o arcano 13, que é a morte, ele representa aquela figura da morte, né, ceifando as cabeças, né? Aquilo ali representa o desapego, né? Então o ser humano passa por esse estágio de desapego, mas na verdade não é um desapego bem feito mesmo. É um desapego que ele desapega de umas coisas, mas acaba se apegando a outras. Aí, na sequência dos arcanos, é muito bem mostrado que no arcano 14 ele faz um ajuste de valores, mas chega no arcano 15, o que acontece? Ele fica preso, ele é aprisionado a vários objetivos novos, mundanos. Felizmente, isso tem um limite, né? Quando chega no arcano 16, que é a torre, existe um raio divino que acaba com isso tudo. Castelos construídos dessa forma, com certeza,
eles vão receber um raio divino e vão desmoronar. Mas é o que eu estou falando, onde está o slide na tela agora, é o 9 aí, ó. Os verdadeiros devotos são aqueles que têm somente um fim em vista, que são absolutamente sinceros. Esse pessoal que é absolutamente sincero não são assim mais, já passaram por isso aí. Já venceram essa etapa aí. Só que a gente precisa ter consciência que é aí que é importante, que eu vejo, que a gente acaba saindo de uma coisa e entrando em outra, e é aquele ciclo. A gente volta, você sai do arcano 15, volta lá atrás de novo, nesse ciclo de desapego, você vai ficar preso numa roda aí até você encontrar um meio de se libertar. Mas aí é o devoto que está com apego ainda. Ele está citando aqui um devoto desapegado, que é o segundo caso aí, o 9. Que é a questão que você falou quando o raio, né? O raio. Mas esse raio, a pessoa mesmo que desenvolve o próprio raio. É isso que ele está colocando aqui. Depois você lê de novo aí. Vamos fechar então, Raquel? Aí, para fechar, pessoal, depois que terminar aqui, se alguém tiver mais algum comentário, acho que a gente tem um tempinho para conversar offline. Eu trouxe o Tao Te Ching, no verso 1 do livro 1, que fala o seguinte: o caminho que pode ser seguido não é o caminho perfeito. Caminho perfeito com C maiúsculo. O caminho que pode ser seguido, o caminho comum, não é o caminho perfeito. O nome que pode ser dito não é o nome eterno, com N maiúsculo. No princípio está o que não tem nome. O que tem nome é a mãe de todas as coisas. Para que possamos observar os seus segredos, devemos permanecer sem desejos. Mas se nós mora o desejo, a única coisa que podemos contemplar é a sua forma externa, a casca, que é a essência oculta. Esses dois estados existem para sempre inseparáveis, diferentes unicamente em nome, conjuntamente idênticos, unidos, integrados. São chamados mistérios, com letra maiúscula. Mistério além dos mistérios, agora com letra minúscula. O portal que conduz a tudo aquilo que é sutil e maravilhoso, ao recôndito secreto de todas as essências. Obrigado a todos. Namastê. Namastê. Raquel? Raquel? Nossa, muito bom, Sandro. Raquel, sua gravação, você vai pausar lá agora? Vou encerrar, só um minutinho. Sandro, obrigada pelo estudo. Muito importante, né? E você trouxe de uma forma tão fácil. Não é fácil, né? O estudo é bem profundo, mas você mastigou bem. Acho que para quem ainda não leu, né, o capítulo ajuda, né, a gente a aprofundar, a ler, torna fácil. Então muito obrigada, Sandro, gratidão pelo estudo. Agora eu vou encerrar a gravação.